seguro auto-use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá, amigos do Grande Prêmio. A sexta-feira vai terminando, eu vou chegando. Vitor Martins na área. Sábado, domingo, quando você quiser. Não tem tanta pressa com o assunto, embora o assunto tenha acontecido nessa sexta-feira, dia 9 de agosto, a confirmação da McLaren como equipe da Indy em 2020. Uns detalhes, mas o mais interessante é ver como essa história da Indy começa e pode terminar com a Fórmula 1. O envolvimento das duas categorias nessa história é muito impressionante e também remete a algumas coisas que a gente vem falando no Paddock GP, no briefing dessas semanas. Eu até falava que gostaria muito de ver um cross entre as categorias. Foi muito salutar, por exemplo, ver a Fórmula 1 dando espaço para o Simon Pagenaud dar a bandeirada do GP da Hungria, que foi vencido pelo Hamilton. Embora não tenha identificado o Pagenaud na transmissão com o GC, mostrou o piloto francês que é campeão da Indy e venceu as 500 milhas de Indianápolis esse ano. A forma como fez 2017 em Button e Alonso conversarem no mesmo dia em que eles iam correr GP de Mônaco e 500 milhas de Indianápolis. Então essa abertura que a Fórmula 1 tem dado para a Indy eu acho salutar, eu acho bom para as duas categorias e no final das contas a McLaren acaba sendo um ponto de encontro entre ambas e acho interessante que tudo acabou sendo resolvido na Indy com o viés da Fórmula 1, com tudo que aconteceu na Fórmula 1. Por quê? Primeiro que a chegada da McLaren à Indy tinha um único ponto principal: não ter motor Honda. E a gente sabe que tudo o que aconteceu foi por causa do Alonso, dos anos da McLaren, da forma como ele tratou a Honda na Fórmula 1, aquela coisa do motor de GP2, principalmente o Suzuka, pegou muito mal lá na Honda, e essa coisa de perdão, de ter uma boa alma, de virar a página, acabou não sendo resolvida por inteiro e não aconteceu por parte da Honda. Então, nessa o Alonso fechou meio grid da Indy para si, tanto que o resultado é visto nas 500 milhas de Indianápolis quando ele não consegue a classificação, e também nessa aliança que a McLaren tentou com a Andretti, que usa motores Honda. A Andretti tentou convencer a Honda, ou tentou mudar também de motor, só que tinha uma série de outros fatores a serem considerados, principalmente Alexander Rossi, que era o piloto principal dela, não acabou rolando. Então a McLaren, com um caminhão de dinheiro, e sem o Alonso, e sem poder conversar com a Honda, chegou na Schmidt-Peterson Motorsports, a SPM, que usa motores Honda, enfiou o caminhão de dinheiro e fez com que a Schmidt-Peterson conversasse com a Honda falando o seguinte: eu tenho essa proposta, ou vocês aceitam andarem com a McLaren, ou nós vamos ter de mudar para a Chevrolet, mesmo tendo um ano de acordo. Foi o que aconteceu. A Schmidt-Peterson, que é uma parceira de longa data da Honda, vai quebrar o acordo com ela para 2020, vai ter motores Chevrolet e vai abraçar a McLaren. E a gente esperava que fosse uma aliança em que a McLaren tivesse uma equipe ajudada por uma outra equipe, que no caso era a Schmidt-Peterson. Mas no final das contas é uma junção de forças. A McLaren, na verdade, não tem uma equipe, vai abraçar a Schmidt-Peterson Motorsport, então pegar essa estrutura, pegar o seu pessoal, dar um respaldo financeiro importantíssimo e transformar a Schmidt-Peterson numa espécie de quarta força da Indy e tentar brigar de igual para igual com Ganassi, com Penske e com Andretti, que é hoje o trio de ferro da Indy. Então é muito importante ter essa noção. Não vai ser a Schmidt-Peterson mais a McLaren. A McLaren abraça essa equipe, forma uma parceria de modo que ela vira a Schmidt-Peterson, vai ser McLaren SP, nas iniciais de Schmidt-Peterson, mas ninguém vai lembrar da existência do Schmidt-Peterson, do Schmidt e do Peterson, inclusive. Então acaba mudando muita coisa. O Alonso já falou que não quer correr a temporada inteira do ano que vem. Haverá um terceiro carro, se ele quiser, para correr nessa equipe McLaren Chevrolet. Mas o mais importante é o que acontece com a equipe. Por quê? Porque da mesma forma que você tem ligações na Fórmula 1 com pilotos e equipes,
a Indy também tem. O James Hinchcliffe, que é o piloto principal hoje da Schmidt-Peterson, é muito ligado à Honda do Canadá, assim como, por exemplo, Takuma Sato é obviamente ligada à Honda matriz, à Honda do Japão. Então essa quebra de contrato significa que o Hinchcliffe não vai correr pela equipe no ano que vem, e é bem provável que essa operação leve o Hinchcliffe para a equipe do Sato. Aí eles formariam uma equipe juntos. Por quê? E isso também tem uma outra relação, porque é o seguinte: a equipe do Sato é a RLL, Rahal Letterman Lanningham, que tem projeções de colocar um terceiro carro no ano que vem. E esse terceiro carro era visto para Felipe Nasser, piloto que era da Fórmula 1, corre hoje no Sports Car, foi campeão de Sports Car e testou um carro da Schmidt-Peterson em Mid-Ohio dias atrás. A Rahal Letterman sempre teve observando o piloto brasileiro para ter em seu grupo. Com essa mudança toda, é bem provável que o Hinchcliffe vai para lá e essa vaga que fica aberta na SPM seja exatamente de Felipe Nasser, porque ele é o piloto que está em voga, ele é um piloto de Fórmula 1 e a McLaren vai querer chegar na Indy com um nome muito forte. E embora não tenha ido tão bem na Fórmula 1, até porque correu na equipe Sauber, não tinha muito o que fazer, é um nome forte no automobilismo americano, figura carismática, é uma figura que interessa aos patrocinadores e, claro, traz esse respaldo, essa retaguarda que ele tem da Fórmula 1. E é costumeiro que a Schmidt-Peterson, ainda com esse nome, com essa operação, teste pilotos e acabe fechando o contrato com eles. Então, tudo leva a crer que Felipe Nasser seja um dos pilotos da equipe. Não sabemos ainda o que vai acontecer com Marcus Ericsson, mas até seria engraçado ver que esta dupla, que foi a dupla da Sauber anos atrás, pode ser a dupla do ano que vem da McLaren. Ericsson ainda não é uma certeza na equipe, o que se sabe é que o Hinchcliffe vai acabar deixando, mas o Ericsson não tem uma ligação exatamente com o motor ou não. Não faz uma temporada ruim, mas é apenas o 15º colocado, então se esperava um pouco mais do piloto sueco, mas há essa possibilidade, se vislumbra um cenário em que Nasser e Ericsson, ex-companheiros na Fórmula 1, possam ser companheiros no ano que vem. É mais certo ainda que Nasser seja um dos pilotos do que Ericsson propriamente ficar. Mas vai ser interessante também essa dança das cadeiras, que acontece na Fórmula 1, tem acontecido na Indy, e é importante a gente acompanhar como pode haver, inclusive, trocas. Mais pilotos da Fórmula 1 que eventualmente ficarem relegados, ocupando esse lugar na McLaren, que vai ser um lugar muito interessante para o ano que vem. E para a categoria como um todo, ter um nome McLaren eleva a Indy a outro patamar, ainda que seja por uma forma de uma compra de equipe, basicamente isso. Ter um nome McLaren de volta abre a possibilidade de outras equipes e outras marcas se juntarem ao campeonato da Indy, pelo menos disputando as 500 milhas de Indianápolis. Nasser na Indy, Nasser na McLaren, o que você acha? Alonso, será que vai correr as 500 milhas de Indianápolis pela McLaren no ano que vem? Que começa na Fórmula 1, tem terminado na Indy. Acho interessante isso, quero que vocês comentem aqui nesse vídeo, curtam, compartilhem, façam desse vídeo o nosso vídeo. Bonito isso, né, Betão? Bom, boa noite. Não tenho mais nada para falar. Tchau.